Olá, mais uma vez estamos sendo convidados então a dialogar um pouco sobre um tema que eu considero sempre muito importante, que é o significado, que é a coerência de se autodenominar cristão ou cristã. Esse é um tema com certeza muito delicado, porque muitos vão dizer, bem, a perspectiva de fé é pessoal e eu não posso avaliar a fé de outra pessoa. E certamente, está coberto de razão quem falar ou argumentar esse tipo de coisa, porque, de fato, a fé é algo muito próprio, é algo muito personificado. E não é possível que uma outra pessoa diga se essa pessoa tem ou não tem fé. Isso somente Deus pode falar. Mas há algo que nós cristãos podemos dizer sobre nós cristãos, que significa a palavra ser cristão, que significa o diagnóstico de ser cristão, porque ele está intimamente associado a algo fundamental que se chama coerência entre aquilo que se vive e aquilo que se prega. E quanto mais próximo estiver a coerência entre aquilo que é dito, daquilo que é feito, então mais próximo você está de fato do que nós vamos chamar de cristianismo. O cristão, ele tem algumas questões que são essenciais para poder ser identificado. E a maior de todas elas certamente está na caridade, ou seja, no amor ao próximo. Diz a Bíblia que Deus é amor. Ora, se Deus é amor, então como pode alguém que seja seguidor de Deus não tenha como seu parâmetro fundamental o próprio amor? É essa perspectiva e essa lógica que eu sempre me incomodo muito quando vou falar sobre a questão dos cristãos, porque existe um determinado sentimento de um determinado setor do cristianismo que faz com que haja um Deus glorioso, um Deus majestoso, um Deus fantástico, quando ele na verdade estabelece algo muito mais simples com os seus filhos. Não é a majestade que Deus procura, nunca foi. Deus nunca teve coroa, aliás teve uma, né, de espinhos. E exatamente por essa razão é que não é possível que uma pessoa olhe para Deus apenas como um ser distante, ao qual pouquíssimos podem ser aqueles que se aproximam deles. Não, o nosso Deus é um Deus acessível, particularmente acessível aos mais pobres, particularmente acessível àqueles que têm menos capacidade de ser identificado como alguém que acessa um Deus. Até porque nós vivemos numa sociedade que ela prima por algo que está na materialização. E é materialização que estabelece essa relação com aquilo que é, em tese, mais importante. E é uma tese absolutamente furada para Deus. Porque se há algo que Deus de fato não se importa, pelo menos o Deus cristão, é com aquilo que a pessoa tem. Isso de fato nada vale para Deus. Diz uma pessoa que ele já viu o enterro, né, o sepultamento das pessoas mais poderosas e ricas, daqueles velórios que demoram 7 dias, e também do indigente que sequer nome tinha. E nos dois, nenhum deles carregava consigo seus bens. Um porque não tinha e o outro porque não podia. Ou seja, o bem material diante de Deus, ele significa absolutamente nada. É por isso que acessar a Deus, acessar a figura divina do Deus cristão, está muito vinculada a uma questão muito mais, como que eu vou dizer, muito mais simples da gente compreender. E o que é esse simples da gente compreender? É algo vinculado, ligado, constituído a partir de uma relação com a vida. E o que está constituído com relação à vida?
é algo muito simples também. É aquilo que eu faço para mim mesmo e para o outro. Se isso não servir, certamente essa pessoa não vai poder compreender o significado maior de ser cristão. E é por isso que eu fico muito triste quando eu vejo irmãos meus que também professam a fé em Jesus Cristo ter como perspectiva o egoísmo de imaginar que apenas a sua fé seja uma fé que o aproxima de Deus. É justamente essa lógica perversa que afasta aqueles que, em tese, deveriam ser buscados para a conversão. Que é meio evidente. Se eu que sou uma pessoa que me digo religioso e digo que apenas a minha perspectiva de fé é a perfeita, então aqueles que eu imagino não serem perfeitos não conseguem se aproximar de tanta santidade. Logo, essa pessoa não vai alcançar a tão almejada conversão. E aí essa pessoa que em tese deveria ter uma vida que seria um exemplo para que outros o seguissem, passa a ser na verdade um afastador dessa fé. E é exatamente essa a lógica que eu sinto que muitos e muitas acabam pregando um Deus torto. Um Deus que não tem relação com a vida, um Deus que não tem relação com os pobres, um Deus que não tem relação com a caridade. E essa coisa egoísta que alguns pregam por aí é algo que se afasta completamente do propósito de qualquer setor que nós vamos chamar de setor que prega aquilo que é a bondade, aquilo que é a caridade, aquilo que é a decência, aquilo que é a relação mais pura entre um humano e o outro, que é ajudar sem querer nada em troca. É por causa dessas questões e por causa dessa situação que é necessário repetir todos os dias. Nós precisamos rever conceitos muito fundamentais daquilo que se chama fé. Pois ela não pode estar atrelada ao egoísmo de uma pessoa. Ela tem que estar necessariamente ligada àquilo que se pratica de bem. Porque se não for assim, então nós estamos fazendo uma falsa fé. E essa falsa fé, ela não permite que o outro se aproxime. E de novo, principalmente aquele que eu em tese consideraria necessitado de ser como eu. Claro que essa visão é uma visão absolutamente deturpada da fé e deturpada do conhecimento daquilo que é o mais importante na fé, que é amar. Amar ao próximo. Tem um padre fantástico na igreja chamado Júlio Lancelotti, que ele gosta muito da frase que diz que a medida de amar é amar sem medida. Evidente, porque não dá para ter avaliação sobre o amor, principalmente sobre o amor que eu tenho por outra pessoa. É por causa dessas questões que a teologia da libertação vem construindo um conceito da diversidade teológica, da lógica de que Deus está em todas as coisas, da visão absolutamente lógica e simples de que eu não posso ser possuidor de Deus. Quem sou eu? Quem é o ser humano capaz de dizer que Deus é sua propriedade? E que a sua fé é melhor do que a fé do outro? É por causa dessas coisas que nós acreditamos muito na teologia feminista, e que é um nome abominável por algumas pessoas, sendo que ela simplesmente não compreende o significado tão importante de um Deus que se aproxima das mulheres, particularmente das mulheres que geram a vida. Evidente que essa é uma percepção necessária. Na teologia dos pobres, como pensar num Deus que rejeita o pobre? Não é possível. E como pensar que um Deus só se apresenta para alguém se for através da riqueza? Como imaginar que uma bênção é algo vinculado a um bem material? É mais fácil para Deus certamente curar uma pessoa paraplégica, uma pessoa que nunca andou, uma pessoa surda, muda, uma pessoa com todas as dificuldades do mundo, do que curar o coração de alguém que não compreendeu o chamado de Deus. Porque o coração, quando em pedra, é um coração muito difícil de ser acessado. E essas certezas que elas estão vinculadas aos sentimentos de preconceito, de racismo, aos sentimentos mais perversos que o ser humano consegue ter, são sentimentos que nos faz de fato ficar muito impressionados
como algumas pessoas dizem ter fé em um Deus que é plenitude de amor e ao mesmo tempo constrói uma ação tão distante dessa plenitude do amor. E é por isso que nós precisamos estar prontos para poder pregar e para poder sofrer as consequências de uma pregação que ela sai do currículo de poderosos que têm a posse de Deus. Não, Deus jamais vai poder ser vinculado a quem quer que seja, no sentido de que essa pessoa é uma exclusividade. Ninguém jamais vai poder dizer que Deus deu a ti uma ação ou uma instrução que não seja baseada simplesmente no amor. Ninguém. Não é possível que ao ler o Evangelho alguém não compreenda a magnitude da construção de um Deus que cria as condições para que as pessoas possam vê-lo através do outro. As pessoas às vezes procuram Deus em lugares muito distantes, quando Deus na verdade está ao seu lado na figura do irmão necessitado, na figura do familiar abandonado, na figura daquela pessoa que eu não perdoei. E nós às vezes ficamos falando sobre um Deus que parece querer fazer das pessoas a sua manipulação. Por exemplo, algumas pessoas dizem que Deus castiga e que uma doença como essa que a gente está vivendo nesse momento é obra do castigo de Deus, é não conhecer nada de Deus. Isso é obra humana, que destruiu e que destrói o meio ambiente e que vai fazendo com que bactérias, vírus e tantas outras coisas vão saindo do seu habitat natural e que jamais fariam mal ao ser humano se ficassem no seu cantinho quietinho lá no meio da mata. Pois bem, é justamente essa questão que nós vamos pensar e refletir todos os dias. É necessário pensar em qual é o papel e o que me define como cristão, como cristã. E se a definição de cristão for servir ao próximo, na figura particularmente dos mais necessitados, eu creio verdadeiramente que nós estamos próximos daquilo que Jesus Cristo quis de nós. Se nós acharmos que Jesus Cristo é uma propriedade e que eu posso adaptar Jesus à minha vontade, então de fato vai ser muito difícil você conseguir compreender qual é o papel de Jesus na sua vida. Eu não tenho a menor dúvida, pois isso é o que me instrui todos os dias o meu coração e aquilo que eu acredito ser o chamado. Deus está na figura humana e Deus está no meio ambiente e Deus está presente no sol, na lua, no ar. Deus está aqui, Deus está aí. Deus está em tudo aquilo que eu faço de bom, porque é exatamente essa a figura que aproxima o ser humano de ser imagem e semelhança de Deus, porque senão não teria sentido nenhum existir Deus. Deus é então a figura que nos dá a condição de pensarmos, de nos aproximarmos de maneira mais perfeita daquilo que a natureza pôde produzir como algo vivo. Somos nós, seres humanos. Se nós temos essa beleza toda, se nós temos essa possibilidade de sermos chamados de imagem e semelhança deste Deus, isso significa que precisamos então compreender que só através da bondade e só através da construção solidária nós vamos poder acessar a essa perspectiva de compreender e de sentir Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente compreenda cada vez mais esse chamado e esse significado. Fiquem bem.